Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo a você que assiste o nosso canal, você que tem tido paciência em nos ouvir, certo? Às vezes o fundo da imagem pode não ser muito bonito, porque a minha casa ainda precisa terminar algumas coisas. Ao fundo você vê aqui uma churrasqueira em cima do tijolo. Eu fiz uma tapagem aqui para minha esposa não tomar o sol. Ela não tomar o sol que vem de lá, porque o sol ele vem e faz uma curva, certo? Ele não vem direto. O sol aqui onde eu moro, ele não vem reto assim, não. Ele vem assim, sobe, vem assim, faz uma meia volta, uma meia lua assim, e se põe entre os montes ali, entre o moleiro ali, por ali. A visão que temos daqui, claro que a cada ponto tem um ângulo diferente. Então esse sol, ele até 11 horas, né, ele costuma pegar aqui. Eu tive que, porque não é essa a intenção, fazer essa cobertura aí, mas foi o mais barato, um custo mais em conta que eu tive para fazer esse aí por enquanto, porque a visão que temos aqui em torno da casa é outra. Aí vai custar um pouco mais, então enquanto isso não chega, o dinheiro não vem, nós nos viramos como podemos. Graças a Deus estamos bem, né? A gente espera o nosso tempo. Então, como você pode ver, ó, eu estou aqui com o celular, graças a Deus, o celular no tripé. Como você está vendo aqui, ó, é um microfonezinho que vem com tripé, certo? Tripé, esse é o microfone que a gente usa para gravar, tá certo? E para tirar os ruídos externos também, porque se o celular ficar no microfone próprio dele, ele capta todo tipo de ruído ao seu redor. Então, como você pode ver, ó, aqui é o fundo aqui, ó, tá vendo? Eu já mostrei. Ele tem uma churrasqueirinha ali, tá vendo? Nós colocamos sobre um tijolinho, tá vendo? E tem um pano ali para poder tapar o sol também, cobrir. Às vezes ela tá lavando roupa ali, minha esposa tá lavando roupa ali, então o sol costuma pegar, tá certo? Isso aí. Deu o balancinho da minha netinha, ela vem aqui, ó, toda vez que ela vem aqui, ó, ela quer balançar, tá vendo? Aí. Toda vez que ela vem aqui, ela quer balançar. Então, eu fiz, comprei esse balanço aqui. Olha, e ela faz ela tá fazendo uma festa, tá? Aqui, ó. Olha o que ela fez com essa boneca, ó. Aí. Minha esposa lavou essa boneca aí, mas ó, o que ela fez? Pintou o rosto da boneca tudo. Viu? Os netinhos são muito bons, tá? São os segundos filhos, a segunda geração. E eu gosto muito, estou amando muito ser avô. Tá certo? Eu tô amando muito ser avô. Então a minha casa tá desse jeito aí, ó. Mas graças a Deus, a maior parte, a minha filha lá tomando café, na janela. Tá certo? Como já mostrei vocês outras vezes, né? Olha lá, ó. Né? Aí embaixo é o distrito de Gironda, né? E assim nós vamos. Certinho? Hoje eu estou do outro lado. Estou gravando do outro lado, né? Esse tripé. Quem tem interesse de gravar vídeos aí,
tripé aqui é excelente. Bom, barato também, custou, vai chegar até aqui uns R$75. Vamos falar hoje, continuar falando um pouco sobre renovação espiritual. Nós tivemos um primeiro vídeo, eu tive que terminar rápido, porque o que acontece aqui? Esse celular, ele tem mais ou menos, acho que 32 GB, não, ele tem 16 GB de memória interna. A maior parte da sua memória já é ocupada por aplicativos e outras coisas mais. Então, o máximo que ele vai gravar ali é 5 minutos de vídeo, certo? Se ele gravar 5 minutos de vídeo e não couber mais, ele vai e interrompe o vídeo, aonde for. Então, comprei um cartão de memória de 16 GB, né? E coloquei. Só que o cartão de memória, ele grava por parte. Ele aceita a gravação nesse celular. Talvez eu ainda não alterei a configuração. Então ele aceita 33 minutos e 10. Certo? E quando eu vou gravar, se você for gravar direto, mesmo assim ele corta em 33 e 10. Já expliquei no outro vídeo anterior. E reinicia novamente. Se você estiver gravando um culto, ele vai fazer 2 blocos. Corta em 33 e 10 e inicia de novo. Quando der 33 de novo e 10, ou o tempo de memória, se você não tiver usado muito o espaço do cartão de memória, é de acordo com os arquivos que você coloca também. Igual aqui, ó, ele está me dando aqui 34 minutos e 52 segundos. Por quê? Que é o espaço que tem para gravar. Por quê? Porque eu já utilizei, tenho vídeos gravados que eu preciso fazer uma limpeza para me ter mais tempo. Tá certo? E eu sou uma pessoa um pouco, como é que se diz? Eu não sou aquela pessoa, aquele grande ensinador, né? Eu não estou na média, entendeu? Então eu gosto de explicar bem explicado. E outra coisa que eu também não gosto é você ficar dando muita volta para explicar um assunto. Isso aí é uma técnica que se tem, de você atrair a atenção para você mostrar o conteúdo. Mas geralmente quando você chega no momento de ver o conteúdo, você já está enfadado. Então, eu não sou muito a favor de você ficar preso muito num ponto e ficar arrumando muitos atalhos para poder mostrar o que esse ponto tem. Depende do momento, né? Então eu não gosto muito disso. Por isso que às vezes a minha fala, minha exposição, ela não é tão bonita, tá? Porque eu não consigo fazer um arranjo bonito para poder colocar, para expor. E outra sim, geralmente eu não gravo, eu não faço esboço daquilo que falo, que é o correto, porque se você faz o esboço, você tem como você ir falando de acordo com o que está anotado ali e você não esquece, né? Não sei se você já percebeu nos meus vídeos, algum ponto, às vezes eu vou numa linha, de repente eu vou explicar uma situação, depois eu esqueço de continuar naquilo que eu estava falando, porque eu não anotei no esboço. Então, geralmente minhas gravações vai ter essas falhas, mas a minha intenção mesmo é o foco, é o objetivo. Pode ter alguma palavra errada, ou mal pronunciada, ou um pouco fora de contexto, mas a intenção é mostrar a história de fato, o assunto de fato, que você precisa entender, tá certo? Hoje nós vamos continuar falando sobre renovação espiritual. Eu tenho já o primeiro vídeo, né, e disse que ia gravar o segundo. Eu já gastei 10 minutos praticamente conversando à toa, né? Assim, não dentro do assunto. Então,
nós temos 20 minutos para poder falar. Mas nós vamos falar dentro desse assunto. E eu vou ler como base de hoje, aquele dia eu li Isaías 40, e hoje eu vou ler como base em Romanos 12. Romanos 12, verso 2. Tá frio, por isso que estou usando essa blusa. Tá bastante frio, né? Eu sei que em alguns lugares no país está mais frio, está menos 4 graus, né? Mas aqui deve estar uns 16, aí a gente já sente frio, porque a gente está aqui no sudeste. Então já é nem muito quente, nem muito frio aqui, né? Então a gente, quando chega essa época que cai para 16 graus, 15 graus, 14 graus, teve dia que dá 11, né? Aí a gente puxa a blusa, né? Tem dia de usar 3, 4 blusas, porque à noite esfria muito. Então a gente, além da gente usar a coberta, a gente usa um edredom por cima ainda, para ficar bem quente, porque está frio. À noite a temperatura aqui onde eu moro cai muito, porque o município de Vargem Alta é logo em cima aqui. Então vamos lá. Romanos 12, verso 2, que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é um passo importantíssimo para que nós possamos viver uma vida de renovo espiritual constante. Esse é o fato. E uma das coisas que eu já expliquei em outros vídeos que falei é que nós precisamos compreender realmente aquilo que Deus quer. Se nós não compreendermos realmente aquilo que Deus quer, nós vamos sempre interpretar as coisas de Deus errado, de forma errônea. Alguns acham que ser um crente obediente é ser um crente que vive em uma prisão, onde não se tem liberdade, onde nem de respirar. Não, pelo contrário. O crente pode ser alegre. Desculpa. Quero dizer uma coisa para vocês aqui. Pessoas que trabalham, já expliquei num vídeo anterior, pessoas que trabalham com liderança, eles têm a tendência de ficar com o rosto com uma expressão não muito amigável. Não é porque ele não gosta das pessoas, tá certo? É porque é tanta coisa ruim em torno que acontece, que às vezes você fica ali boa parte do seu tempo assimilando, separando uma coisa dentro da sua memória, dentro da sua mente. Você fica ali assimilando, conversando até com Deus mesmo, e assimilando, separando uma situação, tentando buscar uma saída para solucionar certas coisas, certas situações na vida de uma pessoa, na vida de um jovem, na vida de uma família. Então você passa a maior parte do tempo com a mente ligada, você dorme e acorda com a mente ligada. Só vai conseguir entender o que eu estou dizendo aqui quem realmente vivenciar uma liderança cristã, onde você tem que lidar com situações, certo? Eu vejo algumas pessoas dizer que a liderança ou o pastoreado não deve se meter em questões familiares, certo? Olha, não se deve se não for chamado. Se a pessoa for chamado para poder resolver um problema, ou aconselhar, ajudar, não vejo problema. Que problema tem? É verdade? O psiquiatra não vai lá? O psicólogo? O médico? O terapeuta? Então, incoerência é esse tipo de pensamento. Tá certo? Bola para frente. Então, uma das coisas que nós precisamos colocar em mente é o nosso estado de atenção. Nós precisamos ter atenção naquilo que estamos ouvindo, vendo e sentindo. Se nós compreendermos isso dessa forma, nós vamos entender que a vida cristã não é esse martírio que
que muitas pessoas estão vivendo. Que o sofrimento na vida do indivíduo não faz parte da vida cristã que ele leva. Não. Faz. É um processo, né, que tem como resultado N coisas que acontecem na nossa vida. A nossa vida não é feita só de vida cristã. Você tem a sua vida conjugal, você tem a sua vida material, você tem a sua vida financeira, você tem seus negócios, os seus estudos, você tem seus altos e baixos, você tem as suas vitórias e as suas perdas. E isso tudo influencia na sua vida, na sua maneira de pensar sobre as coisas. É nesse estado que eu falo com você, eu ainda não li o texto que eu preciso ler, é nesse estado que a gente tem que ter um cuidado de nós estarmos pensando dessa forma e de algum momento vem um amigo nosso que tem uma visão contrária, né, ou diferente da vivência que nós estamos tendo, e nos diz que nós estamos no caminho errado, que eu deveria procurar outra coisa, um outro lugar. E isso acaba me convencendo a fazer aquilo que o colega disse. Talvez aquele colega não está vivenciando uma vida cristã plena. Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós não precisamos viver confrontando ninguém como cristão, em embates, em discussões. Certo dia eu fui num supermercado aqui perto e tinha duas pessoas discutindo, tá? De igrejas diferentes, certo? Elas estavam discutindo. Quando eu passei, um deles me chamou para conversa. Senhor Marco, não é isso que eu estou falando? Chega aqui um pouco. Eu disse, olha, nós não podemos, eu não tenho hábito de discutir esse tipo de assunto aqui na rua, porque tem pessoas assistindo. Então, assim, falei baixinho com o rapaz, mas em um momento que vocês quiserem conversar e tal, nós vamos conversar amigavelmente, porque há pessoas que quando vai conversar uma com a outra, preferem esbravejar, discutir, xingar, usar palavras de baixo escalão, e achando que isso é o legal de uma discussão, e não é legal da discussão, tá? Então, a Bíblia diz no livro de Timóteo, no livro de Tito, que a gente não deve se meter nesses assuntos que não levam a nada, que não produzem nada, né? Eu não sei aonde está escrito em Tito. Tito diz que nós não devemos se meter em histórias ou fábulas ou situações. Nós não devemos se meter nisso. Nós devemos ter uma vida coerente, separada do pecado, em tudo, do nosso jeito, né? Nosso jeito de viver, a nossa forma de viver, ela precisa ser embasada nesse contexto. Para quê? Vamos ficar discutindo. E o que mais acontece hoje, que as pessoas têm, eles gastam muito tempo debatendo esses pontos, e isso não produz nenhum tipo de efeito, só enfraquece ainda mais a pessoa em relação a Deus e a sua palavra, porque a pessoa imagina que ele está ganhando força com isso. Não, ele está sendo minado pelo Satanás e não está percebendo. Então, Tito, deixa eu ver aqui, não sei se é capítulo 2, e não se deve se meter em, né, não dando ouvido às fábulas judaicas, isso foi lá, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Não é verdade? Então, não convém, né? Queria achar esse texto aqui, em Tito capítulo 1, está dizendo, a partir do verso 10,
Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, diz: os cretentes são sempre mentirosos, bestas ruins, ventos preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreendo-o severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvido às fábulas judaicas, histórias que não levam a nada. Né? Todas as coisas puras são para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados, né? Então, aí você vem aqui, ó, verso 16: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, a gente não deve, o verso 9 do capítulo 3, que era o que eu queria ler, o verso 9 do capítulo 3, diz assim: mas não entre em questões loucas, 3 de Tito, tá? Capítulo 3 de Tito, verso 9. Não entre em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque havia muito esse tipo de debate, porque são coisas inúteis e vãs, tá certo? Ao homem herege, depois de uma ou outra demonstração, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado, não é? Então, existe esse tipo de comportamento na sociedade, onde se debate muito, e às vezes se debate entre pessoas que estão com dúvidas, e às vezes há pessoas que ocupam muito o seu tempo em ler, estudar, analisar, e geralmente essas pessoas não são procuradas, e às vezes há um debate entre pessoas que mal leem a palavra de Deus, e por isso tem dificuldade de compreender a palavra de Deus. Então tem dificuldade também de alcançar o renovo espiritual, porque esse renovo espiritual é contínuo, ele é diário. A cada dia você é renovado por Deus quando você aceita esse renovo, o renovo da palavra, o renovo do entendimento, o renovo através do Espírito, né? E um dos pontos aqui que nós podemos falar são 7 pontos, né? Vamos falar do primeiro: retornar às experiências espirituais do passado, no bom sentido da coisa. E às vezes tem que ser aquele cara antiquado lá atrás para poder ser. Não, estou falando da questão do Espírito Santo e de Deus e sua palavra, que não envelhecem, tá certo? O caminho, a receita é a mesma. É a mesma coisa que você tomar um remédio para sarar. O remédio é sempre o mesmo. O remédio que sara. Tá certo? Tornar as experiências espirituais do passado. No início da fé cristã, o homem recebe do Senhor bênçãos extraordinárias que antes da conversão jamais poderia obter. Fortificação pela fé em Cristo, certeza da vida eterna, batismo no Espírito Santo, dons sobrenaturais, milagres, comunhão com Deus, santidade, vida cristã vitoriosa e tantas outras maravilhas que acompanham a salvação. No princípio da fé, o amoroso Pai tem prazer de, no início da jornada da fé, encher o cristão de vida, graça e poder espiritual. Ele nos eleva muito além das nossas experiências puramente humanas. Todavia, infelizmente, muitos esfriam na fé e perdem o contato com a fonte da graça. Há muitas pessoas na igreja que conhecem o estilo do culto e os hinos,
leem a Bíblia ao menos uma vez por ano, são contínuos contribuintes financeiros, mas não conservaram o seu amor pelo Senhor, nem o fervor de outrora, não aplicam o que ouvem da palavra de Deus às suas vidas, estão próximas da igreja, mas distante de Cristo. São os considerados crentes nominais. Só o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, pode revigorar aqueles que perderam a força e a altitude das águias. Isaías 40, 28 a 31, que fala que o Senhor renova a força, né, das águias. Ele renova, né? Bendito seja. Maravilha, né? Voltando aqui, precisei dar um pause e atender uma situação aqui. Certo? Em casa é assim mesmo. Então, Isaías 40 diz isso, que Deus renova as forças do cansado, né? Quer ler de novo? Quer ler comigo? Vamos lá. Isaías 40. Vamos ler. Isaías 40, 28 a 31. Está dizendo: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadriação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com as asas da águia, como a águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isso é uma profecia. Quando Deus fala na boca do profeta que os jovens se cansarão e cairão, isso não quer dizer que o jovem está predestinado a cair, não. É aqueles jovens que tem muita força, mas não tem compreensão de Deus. Ou não tem compreensão dos riscos, não tem compreensão de altura, de profundidade, de perigo. E a maioria dos que falecem, que você sabe, que você tem aí consciência, a maioria é jovem, porque não tem noção do risco, certo? Então, por isso, eles com toda a sua força, a juventude com toda a sua força, eles caem. Mas a pessoa que confia no Senhor, né, renovarão as suas forças, viu? Bendito seja o nome do Senhor. Então, o servo de Deus, ele recebe de Deus tudo aquilo que é preciso para ser um cristão ativo, produtivo, constante. E o que vemos hoje é N situações que acontecem que tornam o cristão menos produtivo. Tá certo? Isso em todo o contexto histórico humano, o ser humano ele foi induzido pelos seus próprios sentimentos. E isso prejudicou os que passaram antes de nós e tem prejudicado os que vivem nessa atual geração. Tá certo? Então, o que acontece? A atual geração precisa conhecer a verdade. E, em parte, há locais, igrejas, que se atentam à verdade, mostrar a clareza das coisas, mas há grupos que não concordam, e quando não concordam, há aquele conflito de ideias. Para que as coisas funcionem, todos precisam ter o mesmo parecer. O apóstolo Paulo falando que vocês falem a mesma coisa, que tenham o mesmo parecer, né? Isso foi muito evidenciado pelos apóstolos, porque sem unidade não há renovo espiritual. Há uns e outros ali que, por muita luta e muita gana e vontade de querer crescer na presença de Deus, esses se destacam. Mas a maior parte está ociosa,
está num estado de morosidade, num estado de fadiga espiritual, não fadigado pelo Espírito. Ele está fadigado por si mesmo. Ele não está compreendendo por que ele é crente. Ele não está compreendendo o que ele está fazendo ali. Ele está tentando se descobrir. E nessa confusão, a pessoa entra num estado de estagnação na sua vida. Então ele para. Então é simples, ele começa a não comparecer nas reuniões dos crentes. E nesse afastamento, essa pessoa, seja ele homem ou mulher, uma jovem ou jovem, ele passa agora a dar atenção a outros tipos de pensamentos. Não procura um esclarecimento, um entendimento, e acaba entrando nesse estado. Então, para que o crente consiga alcançar uma renovação espiritual constante na sua vida, ele precisa procurar as experiências espirituais do passado. Se você procurar as experiências espirituais do passado, as experiências, elas são as mesmas, elas não envelhecem. O Espírito Santo é o mesmo, a unção é a mesma, o poder é o mesmo, a autoridade espiritual é a mesma. A capacidade que Deus dá continua sendo a mesma, para curar. O que Jesus falou? E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, expulsarão demônio, falarão novas línguas. Né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o principal papel do cristão convertido. Fazer novos discípulos. E quando isso não acontece, e começa a acontecer ao inverso, e começa a acontecer totalmente diferente daquilo que Deus quis e projetou, então algo está errado, precisa ser ajustado para que esse servo de Deus ou serva de Deus não venha sofrer o juízo divino, por não se atentar a isso, por saber que o caminho era esse e tomou uma rota diferente. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, te dê a graça que você precisa. Tá certo? Para que nós possamos juntos buscar a esse renovo constante espiritual, porque almas estão morrendo, precisando ouvir uma palavra de salvação. Tá certo? Nós conversamos num próximo vídeo, falamos numa próxima oportunidade. E Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Tá bom? Tchau. Tá frio.